Meus amigos, o cenário político atual é o seguinte: o sistema ele mostra que ele está tentando com todas as forças manter, ou melhor, fazer com que a esquerda volte ao poder. O jornalista Oswaldo Eustáquio, que insistem em ficar taxando de blogueiro, tentando diminuí-lo, tentando ridicularizá-lo, tentando fazer com que ele não seja um jornalista para descredibilizar as suas opiniões, as suas investigações, o Alexandre de Moraes mandou prendê-lo novamente, mandou colocar uma tornozeleira eletrônica, segundo eles, porque ele desrespeitou uma medida cautelar. Mas nós sabemos exatamente o porquê dessa prisão novamente, por causa da denúncia que ele fez contra o Guilherme Boulos aí momentos antes da eleição, do Laranjal lá do Boulos, onde parece que ainda não tem nenhuma explicação, parece que não tem ninguém muito interessado em averiguar isso aí. Em contrapartida também temos a Janaína Pascoal tentando diálogo com o Guilherme Boulos. Mandou um tweet lá parabenizando o Guilherme Boulos e perguntando se ele tem intenção em manter os 4 anos de governo, caso seja eleito. Guilherme Boulos falou que pretende manter e a Janaína Pascoal falou que quer fazer uma live no Instagram com o Guilherme Boulos para conversar sobre as suas propostas. Vê se tem algum cabimento disso, alguém que já se disse de direita, uma pessoa que nós já dissemos que era nossa aliada, que foi fundamental para o impeachment da Dilma, querendo fazer live no Instagram com um comunista para saber quais são as propostas dele. Você sabe quais são as propostas de um comunista? É só você ver o passado do cara, só ver o que ele apoiou, quem são os heróis dele, o que o Boulos pensa sobre o MST, o que o Boulos acha sobre queimar pneu no meio da estrada para impedir o trânsito, o que ele acha sobre depredação de prédio público em pretexto de justiça social. Precisa fazer uma livezinha no Instagram para falar a respeito disso? Então esse é o cenário político atual. Qual que foi um grande erro da direita nessas eleições municipais agora? Uma diferença assim crucial do que nós tivemos em 2018. Em 2018 nós tínhamos o PSL. Ah, mas você está falando que o PSL é bom, temos que voltar para o PSL. Não. O PSL naquela época era tido como um partido de referência da direita. Todo mundo que queria se candidatar e apoiava o presidente Bolsonaro foi para o PSL, com algumas raras exceções. Mas todo mundo que tinha ali a intenção de ficar ao lado do presidente Bolsonaro, em sua grande maioria, foram para o PSL. E o povo percebeu isso. Então, quando ele ia procurar os seus candidatos, ele ia direto no PSL. Nós tínhamos isso agora, nas eleições de 2020. Alguém, por acaso, engoliu Marcelo Crivella, Celso Russomano? Muita gente votou neles, eu inclusive, por causa do apoio do presidente Bolsonaro e por causa de algumas outras questões pontuais também, como, por exemplo, evitar que os comunistas entrem no poder. Mas a verdade é que aquele camarada, que acorda às 5 horas da manhã, que a gente sabe que é a realidade de muitos, pega transporte público lotado, fica 2, 3 horas no transporte público para chegar de noite em casa. Esse cara não tem tempo de ficar vendo as lives do presidente Bolsonaro. Foi na live do presidente Bolsonaro que ele fez a sua campanha eleitoral, onde ele indicou, onde ele falou quem eram os seus indicados. Você duvida disso? Ah, mas na propaganda política do Crivella aparece ele lá ao lado do presidente Bolsonaro. Eu vou ser sincero com vocês, meus amigos, eu só acreditei que o Bolsonaro estava apoiando o Crivella quando eu vi isso saindo da própria boca dele, da própria boca do presidente. Porque até então parecia oportunismo do Marcelo Crivella. Sei lá, quantas visualizações pega a live do Bolsonaro? 50 mil, 60 mil, 100 mil visualizações? Quantos eleitores nós tivemos nessas eleições? Mais de 100 milhões? Quantas dessas pessoas sabiam que o presidente Bolsonaro estava apoiando o Russomano e o Crivella ou qualquer outro candidato? É óbvio que a disseminação dessa informação ela foi muito contida. Até porque a live do Bolsonaro, que estava bem singela com relação à audiência, o TSE já estava de olho, já estava falando que não podia fazer, a Globo já estava fazendo manchete falando que não podia fazer isso. Imagina se ele fizesse uma campanha maior ainda para outros candidatos. Então esse foi, se não o maior, um dos maiores erros da direita agora nessas eleições municipais. Nós precisamos de um partido de referência. Ah, mas isso vai resolver todos os nossos problemas, Renan? É óbvio que não. Mas isso é só um pré-requisito para a gente poder começar. Sem esse partido de referência, sem que a direita saiba em quem eles devam votar, e quando eu digo direita, eu não estou falando ali as cabeças da militância, aquela galera que convoca o povão. Eu estou falando literalmente do povão,
daquele cara que está preocupado em colocar comida na mesa e não tem tempo de ficar acompanhando política e no máximo vê uma manchete na internet ou assiste ali o Jornal Nacional, infelizmente. Além do voto impresso, eu acho que essas coisas devem andar concomitantemente, mas o voto impresso e colocar o Aliança Brasil para funcionar para ontem, para 2022 estar funcionando, para todos os pulmões divulgar os candidatos que vão se afiliar à Aliança pelo Brasil. Isso tem que ficar pronto para 2022. Sem esses dois pré-requisitos, a gente não consegue nem começar. Porque depois que você cumpre esses pré-requisitos, você tem uma penca de coisas que você tem que fazer ainda. Você tem que capacitar a sua militância, você tem que centralizar os cabeças da sua militância para saber quando convocar, saber se o presidente vai estar alinhado a essa militância para que as pautas fiquem sincronizadas, etc, etc. Tem uma série de coisas que a gente pode fazer, mas não adianta ficar conjecturando o futuro se a gente não conseguir cumprir esses pré-requisitos. A verdade é que a gente já está atrasado, isso já era para estar pronto em 2018. O PSL já era para ter sido um tiro certeiro, mas infelizmente acabou sendo um tiro pela culatra. A gente acabou voltando no tempo porque ainda não temos um partido que esteja envolto ali às ideias conservadoras, ali ao ideal do presidente Bolsonaro, que acreditamos que seja a figura principal da direita hoje no Brasil. Então, meus amigos, eu peço a vocês encarecidamente que vocês espalhem essa informação, que vocês façam coro na minha voz aqui agora, de que nós precisamos aprovar o voto impresso e colocar para rodar aí o Aliança pelo Brasil. Precisamos de um partido referência de direita para o povo brasileiro. Tá certo, pessoal? Me digam aqui nos comentários se vocês acreditam que tem alguma questão tão urgente quanto essas duas que eu coloquei aqui agora, porque realmente são muitas questões, fica difícil da gente olhar todos os cenários ao mesmo tempo e talvez vocês tenham uma visão diferente, eu gostaria de saber aqui nos comentários. Por esse vídeo é isso, meus amigos. Vocês que ficaram até aqui agora, eu agradeço demais, gostaria de pedir para vocês deixarem o seu like, se inscreverem no canal e compartilharem esse vídeo ao máximo. Compartilhem nos seus grupos de WhatsApp, Facebook, com seus amigos, com família. Porque eu já vi, inclusive, o Eduardo Bolsonaro, inclusive, postando sobre isso há alguns minutos atrás, antes de eu gravar esse vídeo aqui, falando justamente sobre essas questões, de que precisamos colocar o Aliança pelo Brasil para rodar para ontem. Então isso precisa ser disseminado ao máximo. Toda a militância, que eu acredito que eu me incluo nisso, precisamos divulgar essa informação ao máximo, é nosso dever. Nosso dever como patriota, como alguém que quer ver o Brasil indo para frente de novo, capitalismo, conservadorismo, moral e ordem. Se você tem esses valores em mente, então você precisa espalhar essa informação, beleza? Fiquem com Deus, meus amigos. Até o próximo vídeo.